Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Somente a primeira parte do versículo. Mas, irmãos, esse texto ele fala de quando Deus colocou o homem no jardim e ele tinha ali um mundo perfeito. E de repente ele resolveu fazer um mundo, construir um mundo melhor sem Deus. Todas as vezes que o homem resolve tentar construir um mundo melhor sem Deus, o resultado é esse, é um desastre. Sempre o que acontece é a ruína da sociedade, a ruína do homem e de tudo aquilo que Deus colocou para ele como sendo bom. E Deus colocou a sua igreja nesse lugar, a terra. O próprio Cristo nos disse que nós seríamos sal da terra, que teríamos que ser o sal da terra. O sal, ele tem algumas peculiaridades e uma delas é evitar a podridão, evitar com que os alimentos se deteriorem. A igreja, como sal da terra, ela deve lutar para que o mundo não apodreça, para que a sociedade não apodreça, para que as pessoas não pereçam. E o assunto da minha mensagem nessa noite, vou falar um pouco a respeito de maioridade penal, que não é um assunto que é prioridade da igreja, que a igreja deve tratar como prioridade, assuntos políticos ou de legislação, mas vamos falar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Gostaria de ler mais um texto que está em Provérbios 17, versículo 15, que nos diz assim: O que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um quanto o outro, são abominações ao Senhor. Por que é abominação ao Senhor? Porque quando você justifica o ímpio, o pecador, o criminoso, isso significa que você está privando aquele que foi a vítima de justiça. Por isso que é abominável ao Senhor. Você está negando justa justiça. Por isso que Deus trata isso como abominação. Mas, irmãos, e a psicologia nos nossos dias, ou o discurso humanista dos nossos dias, é que os menores, eles devem ser recuperados. Que quando um menor é preso, se ele for preso, não vai estar se resolvendo o problema, mas sim estaremos tratando apenas o resultado, o sintoma, e não o problema em si, o que gera. O discurso deles é que nós, a sociedade, geramos. Você, como sociedade, você é o verdadeiro culpado. Suponhamos que um menor, hoje, à noite, quando você estiver chegando na sua casa, te aborde com uma arma na mão, te dê voz de assalto. Peço que você se lembre do discurso desse humanista, dessas pessoas, e que essas pessoas são vítimas. E você vai se lembrar da seguinte parte desse discurso: que você é o culpado, e aquele que está com o revólver na mão, ele é a vítima. É óbvio que não é esse o sentimento que vai estar no seu coração, porque a lei de Deus que está dentro de nós nos diz que você é a vítima, e aquele menor que está com a arma na mão, ele é o culpado, ele é o criminoso. Então, meus irmãos, quando nós dizemos que aquele criminoso, ele é justo diante das circunstâncias e até mesmo diante de Deus, nós estamos cometendo uma abominação diante de Deus. Isso é abominável perante Deus. A igreja ela precisa saber definir essas coisas.
como que a palavra de Deus trata um criminoso, como trata o erro, o pecado. O pecado, Deus trata o pecador como um pecador, o pecado como um pecado, o erro como um erro, a verdade como verdade. Nós não podemos tratar a verdade como se ela fosse mentira, passar o certo pelo errado. Provérbios 24, capítulo 24, versículo 24 nos diz: o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Amados irmãos, nós vemos isso acontecer diariamente. Quando vemos um crime cometido e quando o criminoso consegue, por alguma falha da justiça, se safar do crime, nós dissemos, isso é uma injustiça. Isso não é justo. Portanto, irmãos, nós precisamos sempre estarmos atentos com esses homens que querem construir um mundo melhor sem Deus. Porque o Evangelho de Deus é a base de todas as coisas. A palavra de Deus nos mostra que o criminoso ele deve ser punido. Paulo, em Romanos 13, nos diz que não é à toa que a justiça traz a espada. Romanos 13, 3, 4. O Estado ele deve tutelar a vida. A lei ela deve ter o poder coercitivo. O que é isso? As pessoas devem temer a lei. A palavra de Deus fala que os magistrados não são para temor se você faz o bem, mas se você não faz o bem, teme, porque não é à toa que ele traz a espada. Mas nós não devemos apenas obedecer às autoridades por causa do temor, mas sim por causa da consciência, porque nós temos uma consciência, e essas pessoas, na maioria das vezes, já não têm mais uma consciência. A sua consciência está cauterizada justamente por causa desse discurso dos humanistas que dizem que eles não devem sentir culpa, porque eles fazem com que eles sejam vítimas e não culpados. Se não há culpa, não há remissão de pecados. Então, irmãos, nos atentemos porque diz a palavra de Deus nas Escrituras. A todos, a paz do Senhor.